Olá, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas não para muito longe, não. Na verdade, uma viagem aqui mesmo, no nosso dia a dia. Já parou para pensar que o tempo todo a gente caminha sobre as fundações de um mundo que foi construído mais de 2.000 anos atrás? É isso que vamos explorar hoje. A influência gigantesca e muitas vezes invisível da Grécia e de Roma antiga que nos cerca por todos os lados. E para começar, eu quero lançar um desafio. Uma pergunta que talvez mude o jeito como a gente enxerga nosso próprio vocabulário. Quantas palavras que vieram lá do grego antigo será que se escondem numa conversa comum do dia a dia? A resposta, olha, é surpreendente e vai ser o ponto de partida da nossa jornada. Pois é, a resposta está bem debaixo do nosso nariz, numa frase que a gente ouve o tempo todo. Pensa só nisso aqui. A economia em crise é o assunto de maior polêmica entre políticos. Tá vendo? Todas essas palavras, que são centrais para a gente entender o mundo, vêm direto do grego antigo. E não são só palavras, né? São os próprios conceitos que a gente ainda usa para organizar nosso pensamento sobre a sociedade. Mas olha, essa influência vai muito, mas muito além do vocabulário. Ela tá na base das histórias que a gente conta, sabe? Naquelas narrativas épicas que funcionam como uma espécie de fogueira cultural da nossa civilização e que são contadas e recontadas até hoje. A Ilíada e a Odisseia, do Homero, não são só contos de guerra e aventura, não. Elas são, na verdade, o manual de instruções, o projeto original do que significa ser um herói aqui no Ocidente. A jornada, o sacrifício, a busca pela glória, tudo isso que a gente vê nos filmes hoje, começa aqui, com figuras como Aquiles e Odisseu. E no coração de cada um desses heróis, a gente encontra uma ideia fundamental, a areté. E o que é isso? Não é só coragem, não. É uma busca incansável pela excelência em tudo. É uma força que une a habilidade na batalha com uma conduta nobre. Para o homem daquela época, viver era buscar a areté. E esse ideal era tão poderoso, mas tão poderoso, que para um herói era muito melhor ter uma vida curta, mas com um propósito nobre, do que passar uma vida inteira no anonimato, na obscuridade. Morrer em glória era, na verdade, um jeito de alcançar a imortalidade. A fama valia mais que a própria vida. E da mesma forma que os heróis eram guiados por esse código de excelência, as sociedades também começaram a buscar sistemas para se organizar. Então agora a gente sai um pouco das histórias que nos inspiram para mergulhar de cabeça nas ideias que nos estruturam. O que aconteceu na Grécia Antiga foi uma coisa absurda, uma verdadeira revolução no pensamento. A humanidade começou a trocar o mitos, que é aquela explicação do mundo através dos deuses e das histórias sagradas, pelo logos, que é a busca por explicações lógicas, racionais. Foi ali que nasceu a filosofia, a ferramenta que a gente usa até hoje para questionar e para tentar entender a realidade. E aqui tem um ponto fundamental. Grécia e Roma nos deixaram legados que são diferentes, mas que se completam. A Grécia nos deu, digamos, as ferramentas para pensar, a filosofia, a democracia, a razão. Já Roma nos deu as ferramentas para construir o direito, a governança, a engenharia. Juntas, elas formaram a base da nossa civilização ocidental. E essas ferramentas viraram conceitos que a gente usa todos os dias. A polis grega, a cidade-estado, deu origem à nossa ideia de política. A res publica romana, que significa a coisa do povo, é a raiz da nossa república. E a lei das 12 tábuas de Roma se tornou uma das fundações dos nossos sistemas de justiça. Mas como é que a gente fala sobre tudo isso? Para discutir política, república, leis, a gente precisa de palavras, certo? E isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida, o DNA da língua que a gente herdou e que usa todos os dias sem nem perceber. A grande mãe da nossa língua portuguesa é o latim vulgar. E atenção, não é aquele latim clássico, super formal dos livros. É a língua viva, falada nas ruas, nos acampamentos dos soldados, a língua do povo, do Império Romano. Foi essa língua que foi se transformando ao longo dos séculos até virar o nosso português. E essa jornada das palavras é fascinante. Pega só a palavra latina oculum, por exemplo. Com o tempo e o uso, o som foi mudando. Virou olho no português antigo, até chegar no nosso olho. A mesma coisa aconteceu com filium, que virou filho. É a história da língua sendo moldada pela boca de milhões e milhões de pessoas. E agora, uma curiosidade linguística sensacional. A mesma raiz latina integrum deu origem a duas palavras diferentes no português. Inteio
É a palavra que evoluiu naturalmente pela fala do povo. Já íntegro foi uma palavra que os estudiosos pegaram de volta séculos depois, direto do latim clássico. É o mesmo DNA, mas que seguiu dois caminhos diferentes e nos deu duas palavras. E claro, não dá para esquecer o grego. Quando o assunto é o vocabulário das áreas mais técnicas, do conhecimento avançado, a influência grega é gigantesca. Filosofia, medicina, matemática, teatro. Basicamente, os gregos nos deram as palavras para a gente poder nomear o conhecimento. Bom, se a gente juntar todas essas peças, os mitos, as leis, as palavras, fica muito claro que essa herança não é uma relíquia de museu, né? É um legado vivo, uma parte ativa e que pulsa forte no nosso século XXI. É sério, esse legado está em toda parte. Ele vive nas histórias que prendem a nossa atenção no cinema, nos sistemas que organizam a nossa sociedade, na lógica que a gente usa para pensar e, claro, nas palavras que a gente fala. Até a estrutura do nosso nome, sobrenome, ecoa a tradição romana. E essa é talvez a ideia mais importante de tudo isso. A antiguidade clássica não é um passado distante, empoeirado. Ela é a planta baixa. É a arquitetura invisível sobre a qual o nosso mundo moderno foi inteiramente construído. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão no ar. Se a antiguidade nos deu a democracia, o direito, a filosofia, a república, qual vai ser a nossa grande contribuição? Que arquitetura invisível nós hoje estamos projetando para civilizações que virão depois da nossa? Fica aí a pergunta.